Bem-vindas ao nosso canal, onde abordamos temas profundos e importantes sobre relações familiares e emocionais. Hoje, vamos mergulhar em um tema muito delicado e muitas vezes incompreendido: a dinâmica de abuso de uma mãe narcisista. Se você já se sentiu constantemente criticada, manipulada ou controlada por sua mãe, esse vídeo é para você. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilhe esse conteúdo, pois pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. A relação com uma mãe narcisista é cheia de altos e baixos, onde o amor é uma moeda de troca e a manipulação é a regra. A fachada de carinho, muitas vezes, esconde um jogo de poder que pode devastar a autoestima e a independência da vítima. Vamos ver as 6 principais dinâmicas desse abuso: manipulação emocional, culpa e vergonha, desvalorização constante, projeção de inseguranças, controle do comportamento e isolamento social. Este vídeo é muito importante, porque entender essas dinâmicas é o primeiro passo para reconhecer e superar o abuso. Cada tópico foi cuidadosamente analisado para oferecer uma visão difícil, mas realista, ajudando você a identificar sinais sutis e também os evidentes desse comportamento destrutivo. Conhecimento é poder. E nossa missão é empoderar você com as informações necessárias para se proteger e curar. Antes de começarmos, eu já vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem estar precisando desse suporte. Além disso, assista o vídeo até o final. Cada sessão está interconectada e pular partes pode fazer você perder informações valiosas. Além disso, eu já quero deixar aqui para vocês que ao longo do vídeo nós vamos estar nos referindo às filhas, mas isso não quer dizer que a mãe narcisista não tenha esse mesmo comportamento em relação aos filhos. É só para ficar mais fácil, tá? Então, fique conosco até o final. Sua jornada para a liberdade emocional começa aqui. No início, a mãe narcisista usa manipulação emocional como uma forma de controle. Ela se posiciona como a vítima em todas as situações, fazendo com que seus filhos sintam culpa e responsabilidade por suas emoções. Como uma teia invisível, essas manipulações se entrelaçam no cotidiano, criando um ciclo de dependência e confusão emocional. No silêncio do lar, onde cada parede parece sussurrar segredos, a mãe narcisista inicia a sua performance de manipulação emocional. Cada movimento é calculado, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. A fachada de carinho e preocupação esconde um intrincado jogo de controle, onde o amor é condicional e o afeto uma moeda de troca. A filha, ainda jovem e ingênua, não percebe as correntes invisíveis que começam a se formar ao seu redor. Desde cedo, a mãe narcisista se apresenta como a heroína sacrificada, a única capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Se não fosse por mim, onde você estaria? Ela pergunta com uma voz carregada de falsa preocupação, enquanto seus olhos brilham com uma sombra de algo mais sombrio. Só que a filha não percebe esse brilho. Esta pergunta, aparentemente inofensiva, planta a semente da dúvida no coração da filha. Ela começa a acreditar que deve tudo à sua mãe, que sem ela estaria perdida, como um barco sem rumo no oceano. À medida que os dias se transformam em semanas,
A manipulação se intensifica. A mãe narcisista começa a jogar um jogo cruel, alternando entre momentos de afeto e desaprovação. Um dia, ela elogia a filha por uma conquista, fazendo-a sentir uma onda de alegria e validação. No dia seguinte, o mesmo feito é minimizado ou esquecido, substituído por críticas duras e olhares de desaprovação. Você nunca faz nada direito, ela diz. E cada palavra corta, como uma lâmina, deixando cicatrizes invisíveis. Em meio a esse jogo emocional, a filha começa a duvidar de si mesma. Cada decisão, cada pensamento passa pelo filtro do julgamento materno. Ela busca incessantemente a aprovação da mãe, mas essa aprovação é tão momentânea quanto o raio de sol em um dia nublado. A dúvida e a insegurança começam a se enraizar profundamente, fazendo com que a filha se sinta eternamente insuficiente. O poder da mãe cresce, alimentado pela insegurança que ela mesma plantou. As manipulações não se limitam às palavras. Pequenos gestos, olhares de desaprovação e suspiros pesados são usados como armas silenciosas. A filha, sempre alerta, aprende a ler esses sinais e a modificar o seu comportamento na esperança de evitar a desaprovação. Cada movimento é um passo cuidadoso em um campo minado, onde qualquer erro pode resultar em uma explosão de críticas. O medo de desagradar a mãe se torna uma constante, uma sombra que segue a filha onde quer que vá. A manipulação emocional cria um ciclo vicioso de dependência. A filha, aprisionada pelo desejo de agradar, se torna cada vez mais submissa. A mãe narcisista, ciente do seu poder, usa essa dependência para reforçar o seu controle. Ninguém te entende como eu. Ela sussurra, criando a ilusão de que a mãe é a única fonte de amor e compreensão. E assim, a filha se encontra presa em um labirinto emocional, onde a saída parece cada vez mais distante. Com a manipulação emocional estabelecida como a base do seu poder, a mãe narcisista prepara o terreno para o próximo nível de abuso. A manipulação emocional é seguida por um ciclo de culpa e vergonha. Cada erro, por menor que seja, é ampliado e usado como arma contra os filhos. A mãe narcisista constantemente lembra seus filhos de suas falhas, criando um ambiente onde a autoconfiança é minada e a vergonha se torna uma constante sombra no horizonte. O ciclo de culpa e vergonha é uma tempestade que se forma silenciosamente, crescendo em intensidade até que a vítima seja totalmente envolvida. No coração dessa tempestade, a mãe narcisista maneja as correntes da culpa com uma precisão cruel, criando um ambiente onde a filha nunca pode sentir-se verdadeiramente livre ou em paz. Cada erro, por menor que seja, é ampliado, transformando momentos triviais em crises emocionais. Imagina agora a filha chegando em casa com uma nota escolar ligeiramente abaixo do esperado. Em vez de uma conversa encorajadora, ela é recebida com um olhar de decepção. Eu esperava mais de você, diz a mãe, sua voz carregada de desapontamento. Essas palavras ecoam, transformando um pequeno deslize em uma montanha de culpa. A filha se sente afundando, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros, incapaz de se redimir ou escapar dessa pressão incessante.
Cada lembrança de falha é usada como uma arma, uma forma de manter a filha em um estado constante de autoavaliação negativa. Durante um jantar de família, a mãe narcisista não perde a oportunidade de relembrar erros passados. Lembra-se daquele ano em que você esqueceu o aniversário da sua avó? Ela ficou tão triste. Mesmo que a filha tenha se desculpado inúmeras vezes, a mãe traz o incidente à tona repetidamente, como um fantasma que se recusa a descansar. A vergonha se torna uma presença constante, corroendo lentamente a autoestima da filha. À medida que a culpa e a vergonha se entrelaçam, a filha começa a internalizar a crença de que nunca é boa o suficiente. Pequenos sucessos são ofuscados pelos erros que a mãe narcisista insiste em enfatizar. Você sempre estraga tudo, a mãe declara, uma hipérbole que se torna uma verdade aceita pela filha. Esta percepção distorcida de si mesma cria um ciclo interminável de ansiedade e insegurança, onde a filha sente que está constantemente falhando, mesmo quando não há falha real. Esse ciclo de culpa e vergonha é intensificado pela comparação constante dos outros. Por que você não pode ser como a sua prima? Ela sempre tira notas altas e ajuda em casa. A mãe narcisista diz isso usando a prima como um padrão inatingível. A filha se vê em uma corrida sem fim, tentando alcançar um ideal impossível, apenas para ser constantemente lembrada de que está longe disso. A vergonha não é apenas interna, mas também é pública. À medida que a mãe narcisista compartilha as falhas da filha com outras pessoas, ampliando o sentimento de humilhação. Em meio a esse turbilhão de emoções negativas, a filha começa a perder de vista o seu valor intrínseco. Ela passa a acreditar que o amor e a aceitação são condicionais, algo a ser conquistado através da perfeição impossível de se alcançar. A manipulação emocional da mãe narcisista se aprofunda e a filha se vê presa em um ciclo vicioso onde a busca pela validação é constantemente frustrada pela. No meio desse furacão surge a desvalorização recorrente. Elogios são raros e, quando acontecem, são rapidamente seguidos por críticas destrutivas. As conquistas dos filhos são minimizadas ou comparadas desfavoravelmente com as de outras pessoas, criando um sentimento de inadequação e insegurança. No coração da tormenta, a desvalorização recorrente se ergue como um farol sombrio, guiando a vítima para as profundezas do desespero. A mãe narcisista é habilidosa em usar palavras como punhais, desferindo golpes que deixam marcas invisíveis, mas profundamente dolorosas. Cada elogio é rapidamente seguido por uma crítica. Cada vitória é minimizada, até que a filha começa a questionar o seu próprio valor e habilidades. A desvalorização começa de maneira sutil. Essa é uma boa nota, mas sua prima tirou um 10, diz a mãe, aparentemente inocente, mas carregada de um veneno que corrói lentamente a autoestima da filha. Com o tempo, essas comparações elas se tornam uma constante, transformando-se em um refrão amargo que ecoa na mente da filha. O brilho de suas conquistas é ofuscado pelas realizações dos outros, e ela começa a acreditar que nunca será boa o suficiente. A filha, buscando assim desesperadamente a aprovação da mãe, se encontra em uma batalha constante e desgastante. Cada esforço é meticulosamente analisado e invariavelmente encontrado em falta. Você chama isso de limpo? Eu já vi melhores.
A mãe comenta com desdém, mas quando o trabalho, mesmo quando o trabalho está impecável, a filha se torna prisioneira da busca interminável pela perfeição, uma perfeição que a mãe nunca vai permitir que ela alcance. Em público, a desvalorização é ainda mais cortante. A mãe narcisista, ela faz questão de compartilhar as falhas da filha com amigos e familiares. Muitas vezes em tom de brincadeira, mas com uma ponta afiada que deixa cicatrizes. Ah, você sabe como ela é distraída, sempre perdendo as coisas. Ela diz, muitas vezes rindo, enquanto a filha se encolhe de vergonha. Cada comentário público reforça a crença de que ela é uma decepção, incapaz de atingir os padrões estabelecidos pela mãe. O impacto dessa constante desvalorização vai além da autoestima. Ela começa a afetar todas as áreas da vida da filha. Na escola, no trabalho, em amizades, relacionamentos. A voz da mãe narcisista se torna um crítico interno implacável. Você nunca vai ser boa o suficiente. Sussurra essa mãe, sussurra essa voz, minando a confiança e criando um medo paralisante de fracassar. Cada novo desafio é visto através das lentes distorcidas da insuficiência, tornando o sucesso quase impossível de alcançar. À medida que a filha se afunda mais profundamente nesse abismo de desvalorização, a figura da mãe narcisista cresce em poder. A filha agora é uma sombra do seu verdadeiro eu. Olha para a mãe em busca de orientação e validação, apenas para encontrar críticas e desprezo. A dependência emocional se torna completa, enquanto a mãe narcisista continua a tecer a sua teia de controle e manipulação. E se preparando para tomar o centro do palco, intensificando ainda mais o ciclo do abuso, a mãe narcisista começa com a mãe narcisista projeta as suas próprias inseguranças e medos nos filhos, personificando suas frustrações e fracassos. Os filhos se tornam espelhos de suas ansiedades, carregando o peso das expectativas irrealistas e dos sonhos não realizados da mãe. Esse jogo de espelhos distorce a percepção de si mesma, tornando difícil discernir entre a realidade e a projeção. No centro do próximo ato dessa tragédia familiar, a projeção das inseguranças da mãe narcisista emerge como uma força poderosa e fraudulenta. Incapaz de confrontar os seus próprios medos e falhas, ela as projeta para a filha, transformando-a em um reflexo distorcido de suas próprias ansiedades e frustrações. Esse processo de projeção, ele é tão sutil quanto devastador, permeando todos os aspectos da vida da filha e distorcendo a sua percepção de si mesma e do mundo ao seu redor. Tudo começa com pequenos comentários carregados de insinuações. Você é tão desorganizada, exatamente como eu era na sua idade, diz a mãe. Não apenas admitindo a sua própria falha, mas transferindo essa característica para a filha. A mensagem subjacente é clara. Qualquer problema que a filha tenha é inevitável, herdado e irremediável. Essa associação contínua cria uma narrativa onde a filha se vê presa em um ciclo vicioso de comportamentos negativos, que, segundo sua mãe, são uma parte inerente da sua identidade. À medida que o tempo passa, essas projeções se tornam mais frequentes e abrangentes. A mãe narcisista projeta as suas inseguranças sobre o fracasso,
medo de abandono e inadequação da filha. Você nunca termina o que começa, assim como eu nunca consegui fazer as coisas direito, ela diz, lançando uma sombra de dúvida sobre qualquer empreendimento que a filha tente. Essa constante associação de características negativas torna-se uma profecia autorrealizável, onde a filha sente que está destinada a repetir os erros da mãe. A projeção, ela vai além de simples palavras. Ela se manifesta em ações e expectativas. A mãe, temendo o fracasso social e pessoal, impõe essas inseguranças sobre a filha, limitando as suas oportunidades e experiências. Eu não acho que você deveria tentar aquele esporte. Você provavelmente não vai gostar e vai desistir, diz ela, disfarçando a sua própria insegurança como preocupação. A filha, desejando agradar e evitar conflitos, muitas vezes cede, limitando-se e internalizando a crença de que é incapaz de ter sucesso. Em momentos de tensão, a projeção atinge o seu ápice. Quando a mãe sente-se particularmente insegura ou ameaçada, ela descarrega as suas frustrações na filha. Você é tão egoísta, sempre pensando só em si mesma. Grita, ironicamente revelando o seu próprio egoísmo e falta de empatia. Esses momentos de crise deixam marcas profundas, onde a filha não só lida com a sua própria dor, mas também carrega o peso das inseguranças não resolvidas da mãe. A filha começa a ver o mundo através das lentes distorcidas da mãe. Suas próprias inseguranças são ampliadas e reforçadas pelas constantes projeções. Ela se torna hipervigilante, sempre esperando a próxima crítica, a próxima decepção. O medo de falhar, de ser inadequada, torna-se uma presença constante, moldando suas decisões e suas interações com os outros. A projeção da mãe narcisista, como uma sombra irremediável, distorce a realidade da filha, tornando cada passo um campo minado de dúvidas e medos. E assim, com a projeção de inseguranças profundamente enraizada, a dinâmica de controle se intensifica ainda mais. A mãe narcisista agora se volta para um método ainda mais direto de domínio. Para manter o poder, a mãe narcisista controla rigidamente o comportamento dos filhos. As regras são muitas vezes arbitrárias e mudam conforme a sua conveniência. A liberdade é uma ilusão, enquanto cada ação dos filhos é monitorada e julgada. Esse controle sufocante cria uma atmosfera onde a individualidade é suprimida e a obediência cega é exigida. Com a projeção das inseguranças estabelecidas como uma ferramenta poderosa de manipulação, a mãe narcisista avança para uma forma ainda mais direta e sufocante de controle. A vigilância e regulação rígida do comportamento da filha. Esse controle não é apenas uma supervisão superficial, mas uma intromissão meticulosa e constante em todos os aspectos da vida da filha, reduzindo a sua liberdade e individualidade a pó. No início, as regras impostas parecem ser apenas medidas de cuidado e proteção. Você deve voltar para casa antes das 8, diz a mãe, mascarando a necessidade de controle como uma preocupação materna natural. No entanto, à medida que o tempo passa, essas regras se multiplicam e se tornam cada vez mais arbitrárias. A filha começa a perceber que não há uma lógica consistente ou justa.
A mãe muda as regras conforme sua conveniência, criando um ambiente de incerteza constante. Cada aspecto da vida da filha é monitorado e criticado. Suas escolhas de amigos, roupas, hobbies e até pensamentos são minuciosamente verificados. Eu não gosto dessa sua amiga. Ela é uma má influência, decreta a mãe, forçando a filha a romper laços sociais, muitas vezes importantes. Você realmente vai usar isso? Parece horrível. Ela comenta, minando a confiança da filha em sua própria capacidade de tomar decisões. Cada passo fora da linha é uma oportunidade para a mãe reafirmar o seu poder. Em casa, a mãe narcisista mantém um controle quase militar sobre as atividades diárias. A filha deve seguir um cronograma rigoroso, onde cada minuto é contabilizado e qualquer desvio é severamente punido. Você não terminou as suas tarefas. Nada de sair hoje, ordena a mãe, usando as responsabilidades domésticas como uma desculpa para restringir a liberdade da filha. A casa, que deveria ser um refúgio, se torna uma prisão, onde a filha é constantemente vigiada e criticada. Essa vigilância estende-se para o desempenho acadêmico e profissional da filha. Eu quero ver todos os seus trabalhos escolares antes de você entregar, exige a mãe, sob o pretexto de querer ajudar. No entanto, cada comentário é uma crítica disfarçada, um lembrete de que a filha nunca está à altura das expectativas. Isso está horrível, refaça, ela diz, não para melhorar o trabalho, mas para afirmar a sua autoridade e minar a confiança da filha em suas próprias habilidades. As consequências desse controle incessante são devastadoras. A filha começa a internalizar a crença de que não é capaz de tomar decisões por conta própria. A autonomia e a confiança são substituídas por uma dependência quase total da aprovação e direção da mãe. Eu não posso fazer nada certo sem a ajuda dela. Muitas vezes pensam as filhas, sem perceber que essa é exatamente a intenção da mãe narcisista. Com cada aspecto da sua vida regulado e cada tentativa de independência frustrada, a filha se vê cada vez mais isolada. É nesse ambiente sufocante que a mãe narcisista implementa a última e mais devastadora tática de seu arsenal. Por fim, a mãe narcisista busca isolar seus filhos socialmente. Amigos e familiares são vistos como ameaças ao seu controle, e qualquer tentativa de formar conexões externas é desencorajada ou sabotada. O isolamento fortalece a dependência emocional, deixando os filhos sem um sistema de apoio externo e perpetuando o ciclo de abuso. No auge do controle, a mãe narcisista orquestra o isolamento social da filha com uma precisão calculada. Este isolamento não acontece de uma só vez, mas é uma lenta erosão das conexões que a filha poderia ter com o mundo exterior. Amigos, colegas e até mesmo familiares são vistos como ameaça ao controle absoluto da mãe. E qualquer tentativa da filha de formar laços independentes é meticulosamente sabotada. Mesmo que para isso a mãe narcisista precise difamar, inventar histórias acerca daquelas pessoas que possam trazer alguma lucidez para essa filha acerca do que ela está vivendo. Tudo começa com comentários sutis e aparentemente inofensivos. Eu não confio nesses seus amigos, diz a mãe, insinuando que eles têm uma influência negativa. A filha, ansiosa por agradar e evitar conflitos, começa a se afastar de suas amizades.
Esses relacionamentos que poderiam ser fontes de apoio e validação são cortados uma a uma, deixando a filha cada vez mais isolada. A mãe narcisista garante que a única voz que a filha ouve é a dela, criando uma dependência emocional profunda. As táticas de isolamento vão além das amizades. A mãe narcisista frequentemente cria conflitos familiares, afastando a filha dos tios, primos e até dos avós. E muitas vezes no próprio círculo ali de convivência, jogando um filho contra o outro, jogando o pai contra os filhos contra o pai. Sua tia sempre foi contra mim. Você não deveria passar tempo com ela, diz essa mãe, plantando sementes de desconfiança. A filha, em meio a essa rede de intrigas, encontra-se cada vez mais separada da sua família, os quais poderiam oferecer um refúgio do ambiente opressivo de sua casa. No ambiente escolar ou de trabalho, a mãe narcisista, ela não hesita em interferir. Ela pode aparecer de surpresa, fazer chamadas constantes ou exigir relatos detalhados de cada interação social da filha. Quero saber com quem você fala e o que vocês conversam, exige, né? Transformando a filha em uma informante involuntária. Essa vigilância constante cria uma barreira invisível onde a filha se sente incapaz de se conectar genuinamente com colegas e amigos. O uso da tecnologia é outra ferramenta do arsenal da mãe narcisista. Ela pode controlar o acesso da filha às redes sociais, verificar suas mensagens ou até mesmo limitar o uso dos dispositivos eletrônicos. Não gosto de você falando com estranhos online. É perigoso. Ok. Essa colocação, ela realmente é verdadeira, é perigoso, é preciso ter cuidado com quem interagimos na internet. No entanto, ela argumenta disfarçando o seu controle com uma preocupação pela segurança. A filha agora, cortada de qualquer comunicação externa, sente-se cada vez mais solitária e dependente da presença materna. Esse isolamento social tem um efeito profundo e devastador. Sem um sistema de apoio externo, a filha se torna cada vez mais vulnerável às manipulações da mãe. Ela não tem com quem compartilhar suas experiências ou validar os seus sentimentos, tornando-se presa fácil para a narrativa distorcida imposta pela mãe narcisista. A realidade da filha é moldada e controlada, e ela começa a acreditar que a única verdade é aquela dita por sua mãe. Neste ciclo implacável de manipulação emocional, culpa, desvalorização, projeção, controle e isolamento, a mãe narcisista mantém a sua filha prisioneira, com pouca esperança de fuga. Cada camada de abuso se sobrepõe à outra, criando uma prisão emocional complexa e dolorosa, da qual escapar parece quase impossível. Essas são as 6 dinâmicas principais que as mães narcisistas utilizam. Isso não quer dizer que não hajam outras que sejam intercaladas com essas. E também não quer dizer que essa linha, essa progressão, ela seja rígida. Por exemplo, é, a manipulação emocional, aí depois passa para culpa e vergonha e já não tem manipulação emocional. Não, essas dinâmicas, elas se complementam, elas vão sempre estar ativas, certo? E vai haver momentos, por exemplo, em que a subjugação já está totalmente estabelecida e que, num determinado momento, a dinâmica da culpa e da vergonha, ela vai ser mais intensa. Então, assim, é uma progressão em que uma etapa não anula a etapa anterior.
O abuso ele vai se tornando cada vez mais intenso e cada vez mais cheio de estratégias. E quando isso acontece, gente, na família de origem, quando é um pai, quando é uma mãe, como o tema abordado nesse vídeo, quando é um irmão, certo? Que é ali a família de origem, aquela família com quem a gente passa mais tempo, os danos para a vítima são terríveis. E é por isso que a gente sempre fala: tem que buscar ajuda, tem que ajudar, porque aquela dinâmica, aquela estrutura familiar, aquela aquele padrão de comportamento foi o que você aprendeu desde cedo. Então, e isso muitas vezes até dificulta a gente a perceber que tem alguma coisa errada com a nossa família, sabe? Porque aquilo é o normal, aquilo é o que a gente sempre viu. Muitas vezes a gente vai começar a realmente perceber e ter consciência dessa percepção na adolescência, porque aí a gente começa a ver como é a dinâmica da família, de algum amigo que a gente possa conseguir ter, e a gente vai prestar atenção que a nossa família funciona de uma maneira muito diferente. A nossa família funciona de uma forma que causa uma dor profunda. Então, assim, mesmo que a gente não saiba dar nome ao que a gente está vivendo, a gente percebe que o que nós estamos vivendo não é bom, não nos faz bem, sabe? Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento. E é muito importante quando nós tivemos um pai, uma mãe, um irmão narcisista, buscar auxílio. Na realidade, em qualquer tipo de relacionamento, quando a gente viveu um relacionamento abusivo narcisista, é muito importante buscar ajuda, tá? Então, ao longo do vídeo, eu espero que você tenha encontrado insights valiosos para a sua jornada pessoal, para reconhecer os sinais de manipulação, controle e desvalorização, porque isso é fundamental para iniciar o processo de cura e reconstrução. Se esse conteúdo ressoou com você e fez você refletir sobre suas próprias experiências ou as de alguém próximo, considere compartilhá-lo para que mais pessoas possam se beneficiar. E inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, nos quais nós vamos continuar a abordar temas essenciais para o crescimento emocional e a superação de desafios pessoais. Cada um de nós merece relacionamentos saudáveis e uma vida emocionalmente equilibrada. Nós estamos aqui para fornecer suporte e recursos que vão te ajudar a navegar por caminhos mais positivos e autênticos. Obrigada por assistir e por fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e fortalecimento. Esperamos vê-la em nossos próximos vídeos. Até lá!